Amém. Nesse culto, né, o tema de ousadia do Espírito Santo, aí a minha parte é a ousadia para falar de Jesus, que é o texto base de Atos 4:31. Se puderem abrir. Beleza. Tá bom, mãe. Que diz: quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Eles aqui eram os seguidores de Jesus, que primeiro eles fizeram uma oração, que fala que eles terminaram de fazer a oração, eles ficaram cheios do Espírito Santo e aí eles anunciaram a mensagem de Deus. Então é uma ordem muito importante para a gente prestar atenção, que a gente precisa fazer uma oração, aí a gente cheio do Espírito Santo começar a para falar de Jesus. E o princípio, né, a coisa principal é a gente ser exemplo, né? Porque não adianta a gente querer falar de Deus que é bom se a gente não é bom com as pessoas. Não adianta a gente querer falar de Deus que é amor, que a gente até cantou na música, que ele é amor, né? Que ele é totalmente amável, sendo que a gente só demonstrar ódio para as pessoas. Não dá pra gente falar de um Deus que nos dá alegria se a gente vive triste, vive reclamando das coisas, vive bravo. A gente precisa demonstrar a alegria que o Senhor nos dá. A gente precisa também lembrar que a salvação é uma coisa muito boa. A gente precisa falar da salvação para outras pessoas também, demonstrando amor pelas pessoas. E aí, então a primeira coisa, a gente dá o exemplo. A gente precisa ser luz, para também a gente não afastar as pessoas de Jesus. Porque às vezes, se a gente é uma pessoa que dá um exemplo mal, por exemplo, né, a gente ser uma pessoa que só reclama, que vive triste, aí as pessoas podem, em vez de querer se aproximar de Jesus, elas podem querer se afastar de Jesus por causa da gente. Então a gente precisa primeiro ser exemplo. Depois, a gente precisa querer anunciar a mensagem. Porque em Atos 4:29, que é a oração deles, eles falam: agora, Senhor, olha para a ameaça deles, dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Que eles tinham recebido uma ordem para não anunciarem sobre Jesus, para não falar sobre Jesus. E eles não oram pedindo, Deus, nos ajude a fugir, Deus, nos ajude a nos esconder deles. Não, eles oram pedindo para Deus dar coragem para eles anunciar a mensagem. Então a gente precisa querer anunciar a mensagem, a gente precisa dar o primeiro passo. A terceira coisa é ser cheio do Espírito Santo. E para ser cheio do Espírito Santo, a gente precisa ver Efésios 5:18 ao 20. Efésios 5:18 ao 20. Que diz: não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Então, para a gente ser cheio do Espírito Santo, a gente precisa louvar a Deus, a gente precisa agradecer a Deus, ser grato em todas as ocasiões. E também, por que é necessário a gente ser cheio do Espírito Santo para a gente anunciar a mensagem de Deus? Porque em Lucas 6:45 diz: a pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. Então, para a gente falar de Deus, a gente precisa estar cheio de Deus, porque a boca fala e o coração está cheio. E que nem a pessoa boa tira as coisas boas do seu depósito, do coração. Então não dá pra gente falar da mensagem de Deus que é uma coisa boa se o nosso depósito do coração não está cheio de coisa ruim. Então a gente precisa ser cheio do Espírito Santo e também vai ser mais fácil de falar de forma mais natural sobre Jesus. E outra coisa, agora realmente aplicando pra gente falar, a gente usa situações, que a gente não vai chegar do nada com a pessoa: você acredita em Deus? Você vai para a igreja? Tenta usar situações. Por exemplo, você conversa com a pessoa, aí ela conta um problema que ela tem. Aí sim você usa a oportunidade. Você fala: então, você acredita em Deus? Porque o que me ajuda quando eu estou passando por problemas é eu orar a Deus, eu pedir ajuda a Ele. Aí a gente pode usar isso para falar. Ou ao contrário, a pessoa contar que aconteceu uma coisa muito boa na vida dela. Aí você falar que isso foi porque Deus abençoou. Usar as situações realmente. Às vezes, quando você perdoa alguém, quando você é bom com a pessoa, aí você usa essa oportunidade para falar sobre Jesus. Então,
orar para Deus dar coragem para nós. E a gente precisa ser cheio do Espírito Santo, porque a boca fala, o coração está cheio. E precisamos usar as situações para falar de Jesus. Então, agora vamos orar para Deus nos dar coragem para que Jesus realmente nos seja. Senhor nosso Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, ó Pai, que essa mensagem entre no coração de cada um aqui, ó Pai, e nos dá coragem, ó Pai, tira a nossa vergonha, tira o nosso medo, ó Pai, para que a gente possa falar do Senhor, e recebemos uma notícia muito boa, de que Jesus morreu em nosso lugar, para que a gente possa ser salvo, e não só morreu, como ressuscitou. Então devemos espalhar essa mensagem para outras pessoas, ó Pai, e nos ajude a fazer isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.